Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva! Chegamos! Mais uma semana do Futebol na veia aqui na Poliesportiva. Estamos cá na nossa 44ª edição para você acompanhar no nosso Spotify, na sua plataforma preferida de podcasts. A gente vem chegando com muita informação, muito mais emoção. Eu sou o Gabriel Max, apresento esse podcast para vocês e ao nosso lado, mais uma vez, o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Muito obrigado, Gabriel Max, muito obrigado ao Polio20. 44 semanas desse podcast, então vamos primeiro lembrar os aniversariantes da semana, né? Boa. Semana que é recheada de craques, né? Messi, Riquelme, podemos dizer que no ano de 76, o Cruzeiro se sagrava campeão da sua primeira Copa Libertadores da América. O Bayern de Munique conquistava o seu tricampeonato e depois se sagraria campeão do mundo em cima da equipe do Cruzeiro. No ano de 76, a Tchecoslováquia vencia a seleção da Alemanha nos pênaltis e garantia a Eurocopa de 76. Detalhe, né? Daquela Eurocopa tinha o Panenka. Não sei se você lembra que tinha o Panenka, Gabriel Max. Não me recordo. É o criador da cavadinha. Ah. Cavadinha que já consagrou Djalminha, consagrou Louco Abreu, entre outros grandes jogadores do futebol mundial. E a Tchecoslováquia, naquela ocasião, ela vencendo a Alemanha que vinha defendendo o título da Eurocopa de 72 e também era atual campeão do mundo, né? Lembrando que a Alemanha conquistou a Copa do Mundo na Copa de 1974, Copa que foi realizada lá em Munique. E pegando no dia 25 de junho, né, data de hoje, completa-se 25 anos da primeira Eurocopa da seleção holandesa, que foi em 88, vencida sobre a União Soviética, né, 2-0, com um lindo gol do Marco van Basten. Hoje também completa 42 anos da primeira Copa do Mundo da Argentina, né, que a Argentina venceu a seleção justamente da Holanda por 3-1, né, com Mário Kempes sendo o principal destaque daquela seleção albiceleste. E amanhã completa 9 anos do rebaixamento do River Plate para a segunda divisão da Argentina. Mais conhecido como nesta sexta-feira, né? Porque dependendo de quando estiverem ouvindo esse podcast, né, Ícaro? Sim, exatamente. Dia 26 de junho de 2011 foi o dia que o Monumental chorou. Boa. E a gente vai então dando o pontapé inicial nesse nosso podcast, né? Nessa nossa edição de número 44. A gente já pega aqui o nosso meio de transporte, que costumamos pegar todas as vezes, né, na Poliesportiva, e a gente vai falar sobre o esporte de maneira geral, né, lá no Japão. O nosso repórter, o Lucas Vilela, que além das informações do futebol, vem trazendo também algumas informações com relação aos esportes olímpicos. Então, você ouve agora Lucas Vilela aqui no nosso podcast. Konnichiwa Yujin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai contar sobre a retomada da sede das Olimpíadas, busto de ex-presidente do COI retirado de museu, Kobe com dificuldades para levar atletas para a Europa, morte de campeã de tiro esportivo, maratonista suspensa, acidente de Zanardi e o retorno do beisebol no Japão. Yasuhiro Yamashita, chefe do Comitê Olímpico do Japão, disse que Tóquio está voltando aos poucos após a pandemia do novo coronavírus. Porém, na semana passada, a capital japonesa teve 55 casos da doença, o maior número desde o começo do mês de maio. O Museu dos Estados Unidos retirou o busto do ex-presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, Avery Brundage, que ficou marcado por um legado racista, pois, nos Jogos de 1968, expulsou atletas americanos que fizeram o símbolo do protesto das Panteras Negras. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, ainda está com dificuldades para levar atletas para o continente europeu. Um dos maiores empecilhos é na liberação da entrada dos brasileiros na Europa.
A sérvia Bobana Velikovic, campeã europeia de tiro esportivo, faleceu aos 30 anos de idade após complicações no parto. Ela estava internada em estado grave desde o final de maio. Etaferraru Rodage, maratonista nascida na Etiópia, foi suspensa por 12 anos após testar positivo no exame antidoping. Além disso, ela falsificou atestado. Nesta última sexta-feira, 19, o atleta paralímpico Alex Zanardi sofreu um acidente após um forte impacto com a cabeça em um caminhão durante um evento de revezamento. O atleta passou por uma cirurgia e está internado em um hospital em Siena, na Itália. Depois de 3 meses, o beisebol da Terra do Sol Nascente voltou. Assim, é a primeira modalidade a retomar as atividades no Japão. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Por enquanto voltando o beisebol, né? No Japão ainda não temos a volta do futebol, mas temos informações aí, principalmente a que mais me chamou a atenção aí sobre o Zanardi, né? Caramba, que azar, mais uma vez um acidente. Começando sobre o Zanardi, né? O Zanardi que já havia sofrido um forte acidente, né? Porque ele disputava a corrida na Fórmula Mundial, né? Que acabou nas pernas amputadas, depois voltou a trabalhar com automobilismo, chegou a correr por DPM, chegou a vencer na DPM, aí foi para a área do ciclismo paralímpico, foi medalhista de ouro, foi medalhista de bronze. Infelizmente ocorreu essa fatalidade com ele na região de Siena. A gente espera que ele melhore, né, que ele é uma grande figura dentro do esporte paralímpico, né, no esporte mundial. Também a gente pega o fato também dessa atleta, né, do atletismo burlar, né, o exame antidoping, né, falsificar o exame antidoping, que absurdo, ficar 12 anos banida do esporte, praticamente encerra essa carreira dessa atleta. O Japão voltando a ter casos de Covid-19, isso preocupa um pouco pra gente que tem a esperança de ver os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O busto, muito legal essa atitude, né, de retirarem o busto do presidente do COI lá nos Estados Unidos, né, ainda mais naquele período dos Panteras Negras, né, onde os Estados Unidos vencem o ouro e o bronze nas provas, que, se eu não me engano, dos 200 metros rasos, né, dos Jogos Olímpicos na Cidade do México em 1968. E para finalizar, não sei se você acompanhou, né, essa volta, né, do beisebol no Japão. Só teve um fã que acompanhou a partida, você acredita? Pois é. Que foi através da tecnologia, através de um robozinho, ele ficou ali perto do banco de reservas, né, acompanhando a partida, muito legal. Foi uma menina, né, foi a Futaba Shikushina, né, que acompanhou a vitória dos Giants versus o Carp, né? O Carp de Hiroshima por 3-2, e o beisebol no Japão tendo essa inovação para deixar o torcedor mais próximo dos jogadores. Perfeito, é isso aí. E a gente vai mudando de assunto agora, falamos sobre o Japão, a gente agora vai falar sobre a China nesse momento. E a gente sabe, né? Quando a gente começa a falar sobre China, começa a vir um vento gelado, as coisas começam a esfriar, né? O vento vindo aí, ó. Eita, nós. Vento gelado, viu? E a gente vai recebendo, é por isso. O Leonardo Abraão tá por aqui, então, para passar as informações, já tá com as informações também, né, prontas aí para poder passar pra gente sobre o futebol chinês, e você ouve agora no Futebol na Veia. A Superliga Chinesa vive ainda seus momentos de indefinições. Nessa última semana, foi criada uma proposta para que o novo formato do campeonato, ou seja, dividido em 2 grupos, seja disputado em 2 cidades diferentes, Suzhou, na província de Jiangsu, e Dalian, na província de Liaoning. Contudo, a proposta ainda tem que ser enviada e revisada pela Associação Chinesa de Futebol, que não quer que a liga percorra o calendário de 2021. Dessa forma, se não tivermos a CSL de 2020, que tem previsão de início em meados de julho ou começo de agosto, não teremos o campeonato chinês, apenas a temporada de 2021. O meio-atacante colombiano Giovanni Moreno, capitão do Shanghai Shenhua, desembarcou em Xangai nessa última segunda-feira. Ele é mais um estrangeiro que chega de fora do país
dá início aos seus 14 dias de isolamento antes de se juntar ao elenco da equipe. Outra equipe que contou com o retorno de seus estrangeiros é o Jiangsu Suning. Ao todo, 7 profissionais retornaram para o país mais populoso do mundo, entre eles o técnico romeno Cosminho Laroiu, 2 auxiliares, o treinador de goleiros, o brasileiro Miranda, zagueiro da equipe, o atacante ítalo-brasileiro Éder e o também atacante croata Ivan Santini. Informações agora do mercado da bola. O zagueiro sul-coreano Kim Min-jae, de 23 anos, que atua no Beijing Guoan, desperta interesse de várias equipes da Europa. Entre elas temos o Everton, o Watford e Southampton, todos da Premier League, a Lazio da Série A italiana, o RB Leipzig da Alemanha e o PSV da Holanda. O jovem defensor é mais conhecido como O Monstro, devido à sua altura e porte físico, e o seu passe gira em torno de 15 milhões de euros. Outra equipe da Europa que se interessa por um jogador da China é o Istambul da Turquia, que quer contar com o meio-campista eslovaco Marek Hamšík, ex-Napoli. O jogador atua no Dalian Fang, comandado pelo espanhol Rafa Benítez, e tem o valor de mercado girando em torno de 6,8 milhões de euros. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, essas foram as informações do nosso boletim chinês, né, com Leonardo Abraão e Caro Dias, por favor. O nosso gelado mais uma vez trazendo as informações aí da China, né? A China tentando fazer a bola rolar ainda nessa temporada. Acredito que essa medida de colocar em 2 cidades pode dar certo. O Hamšík podendo ir para o Istambul da Turquia seria muito bom para o eslovaco, né? Ele render numa liga maior, de que é um dos principais ídolos da história do Napoli, segundo o Guilherme Calvano, lá do Futebol na Veia. E agora que estamos entrando em período de férias, Gabriel Max, o Leonardo Abraão pediu sugestões de filmes. Então, cada podcast a gente vai passar uma sugestão de filme pra ele, né, que ele vai querer curtir as férias. E a gente já escolheu um filme bacana que Esqueceram de Mim. Aquele filme do Macaulay Culkin, né? O Léo, que é um menino muito atentado, ele só tem essa cara de anjo, mas é um menino muito atentado. Então, como tem aquela parte da neve, né? Então a gente já associou o filme à pessoa. Então, esse é o filme que o Leonardo Abraão vai ver nesse final de semana. Esqueceram de Mim. Ele vai ver os 3 de uma vez só. Beleza, então já tá dado aí já a dica cultural, né? A dica de filme essa semana aí para Leonardo Abraão. E a gente agora muda de continente aqui na Poliesportiva. No nosso Futebol na Veia, a gente vai então chegando agora à América do Sul. Vamos falar sobre futebol argentino. E se a gente vai falar sobre esse futebol, né, albiceleste, a gente vai conversar com Pedro Ferri. Sim, vamos conversar com o Pedro Ferri a respeito dessa última semana no futebol argentino, e você ouve agora aqui no FNV. A diretoria do Boca Juniors montou um plano especial para propor a Carlos Tevez a renovação de seu contrato. Segundo o jornal argentino Olé, o intuito é convencer Carlitos a se manter em atividade até o final do próximo ano, para que ele pendure as chuteiras defendendo a camisa azul e ouro ao fim da Copa Libertadores de 2021. Quem está à frente das tratativas é Juan Román Riquelme, atual vice-presidente do clube. Cerca de 7,7 milhões por mês. Essa é a proposta salarial oferecida a Tevez pela alta cúpula chinês, que tem pressa para resolver a situação. Isso porque Laparte possui contrato apenas até o próximo dia 30. O Boca Juniors entende que a renovação é uma forma de reconhecimento aos serviços prestados por Tevez, mesmo que os 36 anos do ídolo joguem contra isso. Formado nas canteiras do Boca, Carlitos foi destaque na conquista da Copa Libertadores em 2003, na época com 19 anos. Em 2004 saiu e após 11 anos retornou. Novamente deixou o Boca e desde 2018 defende as cores do seu clube de coração. Recentemente, vale lembrar, fez o gol decisivo do título do Campeonato Argentino. Pouco antes da pandemia do novo coronavírus abalar o planeta, a equipe de Miguel Ángel Russo superou a concorrência do maior rival, River Plate, para ficar com a taça. A conquista foi a 10ª do atacante pelo clube chinês e a 26ª da carreira. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui
o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações do Campeonato Argentino. Será que o Tevez vai renovar para poder encerrar a carreira no Boca Juniors? Gabriel, acredito sim que o Carlitos Tevez irá renovar com o Boca e vai encerrar sua carreira no time chinês. O Tevez tem uma identificação, né? Aquele cara que veste a camisa, aquele cara que mais incorpora o estilo do torcedor do Boca Juniors. É Carlitos Tevez, não tenho dúvidas disso. Acredito que ele vai renovar até o final de 2021 e depois é bem provável que ele se aposente. Ele mesmo brincava que ele iria se aposentar aos 30 anos e ainda está esticando aí a carreira para a alegria do torcedor do Boca, então bem provável que ele continue aí jogando em La Bombonera. Perfeito. Só uma informação sobre o futebol argentino, Gabriel. Segundo alguns portais da Argentina, Lucas Prato pode estar retornando para o Atlético Mineiro, viu? E então tem notícia quente aí, hein? O Prato ele pode estar retornando, é um cara que agrada muito ao técnico Jorge Sampaoli. Tá feliz no River Plate, mas se receber a proposta do Galo, é bem provável que ele volte para as Minas Gerais, onde ele foi ídolo do Clube Atlético Mineiro. Verdade, então vamos aguardar aí nas próximas edições do programa se a gente vai ter uma novidade com relação a isso, beleza? Então vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Falamos do futebol argentino, agora a gente fala sim do futebol uruguaio, né? Fechando essa série aí da partida final da Copa de 1950, né, o Luciano Massi preparou mais uma vez um material aí, trazendo o gol do Gigia, né? Alguns chamam de Gigia, outros de Didia, enfim, ele que foi o algoz, né, do gol da virada para cima do Brasil na Copa de 1950. A gente vai ouvir agora, além disso, vamos ouvir também as notícias dessa última semana no futebol uruguaio, agora no Futebol na Veia. Cavani puede venir, remató para Suárez, puede venir, ¡gol! 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 Vino la pelota en dirección de Cavani. Saudações, ouvinte! Vamos ao nosso giro pelas principais notícias do futebol uruguaio. Na semana que passou, surgiram mais informações sobre o retorno do futebol. Durante uma entrevista à Rádio Sport 890, Jorge Casales, integrante do Comitê Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, declarou que os jogos da Primeira Divisão serão disputados nos sábados e domingos. Partidas durante a semana acontecerão uma vez a cada 15 dias. A ideia da confederação é retomar as partidas no dia 1º de agosto e não modificar o calendário, ou seja, apertura, intermédio e clausura, os 3 torneios que compõem a Primeira Divisão deverão ser disputados normalmente. Além disso, Casales também afirmou que a temporada 2020 será concluída apenas em 2021, mais precisamente no fim de fevereiro ou no começo de março. Como foi dito em boletins passados, o retorno do futebol acontecerá sem a presença de torcida nas canchas, para impedir o avanço do novo coronavírus. Porém, Danielo Núñez, técnico do Cerro Largo, não gostou muito da ideia. Aspas para o treinador: isso deixará o espetáculo frio e poderá nos afetar, afinal jogamos melhor dentro de casa. Fecha aspas. Nessa semana, outro treinador também falou publicamente. Román Coelho, atualmente no Liverpool, afirmou que algumas equipes e até mesmo jogadores não seguem o protocolo sanitário de maneira correta. Abre aspas. Há equipes que não respeitam muito o protocolo. Todos nós sabemos o que os outros fazem porque os jogadores contam uns aos outros o que está acontecendo. Fecha aspas. O puxão de orelha foi correto, porque essa inadimplência pode acarretar no atraso para o retorno do futebol na terra de Cavani e Suárez. Enquanto a pelota segue parada, vamos matar a saudade do futebol uruguaio com o nosso TBT. Encerrando as comemorações dos 70 anos do bicampeonato mundial, conquistado na Copa de 1950, vamos relembrar o terceiro e último gol da final entre Brasil e Uruguai. Após Friaça abrir a contagem para o Brasil nos minutos finais do primeiro tempo,
Juan Alberto Schiaffino deixou tudo igual na marca de 15 minutos da segunda etapa. Quando tudo se encaminhava para terminar empatado, surgiu Alcides Ghigia, que carregou a bola em velocidade, invadiu a área e balançou as redes de Barbosa, calando os 199.854 torcedores presentes no Maracanã. Júlio Pérez para Vigia para Júlio Pérez lança Vigia para fugindo pela direita, vai rapidamente, adentra perigosamente a área, chutou para gol! Gol de Vigia! 2 para os uruguaios, 1 para os brasileiros. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Pois é, relembramos aí mais esse segundo gol, né, fechando a partida de 1950, e também estamos falando já sobre uma possível volta, agora em agosto, do futebol lá na terra de Cavani e Soares, Ícaro. Gabriel Marques, isso que dá pra atravessar a fronteira, viu? O Didi atravessou a fronteira e calou o Maracanã, tirando o primeiro título mundial da seleção brasileira de futebol. Sobre o futebol celeste, né, da Celeste Olímpica do Uruguai, tomando todas as posturas, né, para se realizar o futebol da melhor maneira possível no Uruguai. O treinador Cerro Largo tá certo, né, porque tem equipes aqui na América do Sul que só conseguem jogar com a sua enteada, com a sua torcida, que é muito fanática, né? A gente não pode esquecer, a gente acabou de comentar sobre o futebol argentino, que tem o Boca, que tem uma das maiores torcidas da América. Você imagina um time do Uruguai que tem um estádio pequeno e não poder contar com o seu torcedor. É realmente muito complicado. E legal também, né, a gente saber que tem jogadores dedurando a postura, falando, tem jogador que não está seguindo essa postura correta aí das normas aplicadas para treinamentos em relação a todo o combate ao Covid-19. Então tá certo, se os próprios jogadores estão vendo que tem alguma coisa errada, todo cuidado é pouco. É verdade. A gente fica de olho aí para saber quando efetivamente então a bola volta a rolar. Beleza, vamos mudando mais uma vez de assunto aqui na Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. Vamos agora mudar de continente novamente, vamos para a América do Norte, vamos falar agora de futebol mexicano. Milena Ricardo traz as informações agora no nosso podcast. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao futebol mexicano. A Liga México está voltando e o novo formato da Liga tem os 4 primeiros colocados avançando diretamente para a Liga. Do 5º ao 12º lugar disputam o play-off de partida única, onde sairão mais 4. Já o Rogério Funes Mori, Francisco Meza, Dan Jonathan Rodrigues e Rafael Baca testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 2 semanas. O Pirma vai vestir o Mazatlán FC para a nova temporada 2020-2021. Anunciamos nas semanas anteriores esse novo clube, né, essa transferência de clube, e ele parece que já está abalando o mercado. Bom, sem rebaixamento nos últimos 5 anos, qual será a punição do último, penúltimo e antepenúltimo lugar da tabela? Eu respondo para vocês. Eles terão que pagar respectivamente 120, 70 e 50 milhões de pesos. A dívida é bastante salgada. Já o meia Ulisses Cardona anunciou na última semana sua saída do Atlas. O Tigres é o seu novo clube. O Francisco Palencia é o novo treinador do Mazatlán FC. O Rodolfo Vilches é o novo jogador do Leão, atacante mexicano ex-Mineiros FC da 2ª divisão. Amaury Escoto é o novo jogador do Puebla. Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Tijuana e nos últimos tempos os técnicos dos times da 1ª divisão têm saído bastante dos times. Algo está acontecendo no México. Federico Vinas renovou por mais 4 anos no América. Alex Diego terá sua primeira oportunidade na Liga México porque foi confirmado como treinador do Querétaro. Exatamente, a gente tinha anunciado nas semanas anteriores a saída do técnico do Querétaro e agora sim o novo anúncio. Alex Diego. O Necaxa anunciou a chegada do atacante colombiano John Rodrigues. Já o Israel Jiménez é o novo jogador do Mazatlán FC e ele é ex-Juárez. Pablo Guedes, ex-Monarcas, agora é o novo treinador do Tijuana.
Gibran Lajude é o novo goleiro do Santos Laguna, chegando como parte da negociação com Orozco, exatamente. Nacho Malcora é o novo jogador do Pachuca e ele chegará a Hidalgo na segunda-feira para fazer os exames médicos indicados. Novamente sobre o Mazatlán FC, que anunciou a contratação do zagueiro veterano Francisco Maza Rodrigues, de 38 anos. Para finalizar, o novo torneio do México, a Copa México, será disputada a partir do dia 3 de julho, daqui a pouquinho, e será dividida em 2 grupos. O grupo 1, Chivas, Mazatlán, Atlas e Necaxa, e o grupo 2, Pumas, América, Toluca e Cruz Azul. Eu fico por aqui, eu sou a Milena Ricardo e esse é o Futebol na Veia com a Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Aí as informações do futebol mexicano, muitas chegadas e saídas, né? O principal neste momento é o mercado da bola por lá, Ícaro. Gabriel, o mercado da bola muito aquecido no México, né? Também aquecido também os casos de Covid-19, né? A gente acha que vai parar, mas não tá parando, né? É um mercado que a gente vê muito o Mazatlán FC investindo muito no mercado, contratando vários jogadores, né? Porque como tá começando um time do zero. E algo que a Milena falou que eu achei muito interessante, né? Que quem fica lá embaixo, nas últimas colocações, teria que pagar uma multa, né? Ainda bem que no futebol mexicano tem dinheiro. Imagina se é no Brasil se isso iria funcionar. É capaz de ter calote do que ter o pagamento. Ia ser mais fácil fechar as portas, né? Igual aconteceu aí com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já não tá conseguindo já cumprir com as obrigações. Imagina se tivesse que pagar ainda pela colocação ainda, né? Mesmo se continuasse na primeira. Mas enfim, né? A gente vai torcendo para que as coisas possam melhorar. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa aqui no nosso podcast. Você que está ouvindo pelas plataformas de podcast aí, vai ficar mais tranquilo, você só vai ouvir a nossa vinheta e a gente já volta com muito mais emoção. Agora, se você ouve pelo nosso site www.radiopoliesportiva.com.br ou www.futebolnaveia.com.br, você vai ter um breve intervalo, assim como também nos nossos parceiros na Web Rádio Arena BR, na Web Rádio Mania de Recife também você ouve um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Voltamos para esse segundo bloco do nosso podcast e a gente falou sobre o México. E antes da gente cruzar mais essa fronteira da bola, né, a gente tem um recado também, aproveitar esse início de segundo bloco para começar com esse recado legal que o Ícaro Dias vai passar pra gente. Alô, Ícaro? Oi, Gabriel, desculpa, cortou aqui. Não, é que eu comecei esse segundo bloco, né? A gente já tinha falado sobre o futebol mexicano e antes que a gente cruze a fronteira, a gente tem também algo muito legal pra gente poder passar, né, para os nossos ouvintes, né? Se a gente cruzar a fronteira, tem que falar de Fronteira Esportes, meu cara, como não? A Fronteira Esportes, que é um site de produtos esportivos, onde você pode encontrar a camisa do seu time de coração, a camisa da sua seleção predileta. Tem também as camisas Cetrô lá no site da Fronteira Esportes. Tem camisa também de futebol americano, da NFL, que daqui a pouquinho tá para começar. Da NBA, que volta agora no mês de julho. Da Major League Baseball, que também volta agora no mês de julho. Tem também da NHL, tem da MLS. Tem jogos, você que tá devendo uma partida pro Carlos Vinícius, sei lá há quanto tempo, lá tem o FIFA 20 também, amigão. Então, você pode encontrar todos os artigos pro seu divertimento, para você ter uma roupa legal, ter um jogo bacana, enfim, acesse www.fronteiresportes.com. Repetindo, www.fronteiresportes.com. Você pode parcelar até em 6 vezes no cartão de crédito, pode pagar também no boleto bancário. Você quer ser investidor da Fronteira Esportes, também tem a parte de você ser investidor, né? A Fronteira Esportes que também está, tem também lá em Portugal, né? O Eric Brito lá da Fronteira Esportes também já está expandindo, né, as suas fronteiras, o seu terreno
territorial, então já tem a fronteira lá em Portugal, então você pode investir também nesse outro mercado, lembrando que o euro vale muito mais do que o real, então essa é a hora, aproveite, entre lá no site da Fronteira Esportes, clique na parte para querer ser investidor e procure saber, lá tem todas as informações para você investir e ter essa grande oportunidade de retorno. Você quer fazer uma grana a mais, essa é a sua oportunidade, ainda mais trabalhando com esportes que a gente tanto gosta. Então, repetindo, www.fronteiraesportes.com. Perfeito. Então agora sim a gente cruza a fronteira, a gente pode chegar agora com segurança aos Estados Unidos, porque a gente vai falar com o Carlos Vinícius, né? Foi mencionado aqui, a gente vai falar com ele sobre o futebol estadunidense, e você ouve agora aqui no Futebol na Veia. Hello guys, como de costume o boletim estadunidense começa trazendo novidades em relação ao torneio de Orlando intitulado MLS is Back. Seguindo a recomendação mundial, a competição terá as famosas 5 substituições como forma de evitar o desgaste de alguns atletas. Em relação aos impactos na temporada regular da MLS, o que a direção da liga afirma é que o torneio dará uma vaga para a Conca Champions e que pontos no campeonato serão somados à temporada regular. Além disso, foi divulgada a tabela das partidas e promete jogo quase todos os dias. A abertura do torneio será o Clássico da Flórida, Orlando City contra o Inter Miami, no dia 8 de julho. Inclusive, um jogador da equipe de David Beckham foi diagnosticado com coronavírus. Não apenas ele, mas também 2 atletas do Atlanta United e um do Colorado Rapids. Esse cenário pode preocupar a volta no futebol, já que na Liga Feminina, que irá retornar no próximo sábado, não contará com Orlando Pride, a equipe da Rainha Marta. Esse time desistiu da participação por contar com 10 funcionários com a Covid-19, dentre eles 6 jogadoras. Sobre o mercado da bola, a expectativa de abertura da janela de transferências para possíveis reforços traz sonhos a clubes da MLS. Dessa forma, o jornal The Athletic trouxe a informação da volta do zagueiro Gonzalo Pires para os Estados Unidos. Só que dessa vez o defensor jogaria pelo Inter Miami. Outro atleta do futebol mexicano que pode aparecer é Santiago Jiménez, do Cruz Azul. Por fim, 2 atletas projetam seu futuro na MLS. Primeiramente, Héctor Moreno acredita que jogará no território estadunidense. E o meio-campo do Hertha Berlim, Salomon Kalou, também pretende encerrar sua carreira na Major League Soccer. Assim termina mais um boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. É isso aí, falado sobre o futebol estadunidense, Ícaro Dias. Essa história desse time da Marta está com vários jogadores com sintomas da Covid-19. É muito complicado, na toa que o Orlando Pride está se recolhendo da competição. Acredito por ter esse caso escancarado, né, de tantos jogadores com sintomas de Covid-19. Acho que o feminino não deve rolar na terra do Tio Sam, mas o masculino parece que vai ter a bola rolando sim. Interessante essa parte de ter 5 substituições, porque o que adianta, às vezes, você pega o time da Marta, se tiver 5 substituições e ter 6 jogadores com Covid-19, é complicado, né, Gabriel? Então, tem que ver muito bem como que vai ter esse retorno gradativo no esporte na terra do Tio Sam. Perfeito. E agora a gente vai mudar de continente, vamos agora falar sobre o futebol português. E se tem futebol português, também tem ele, Edson Guimarães, com o seu boletim. A gente vai falar do Famalicão, vamos falar do Benfica, vamos falar de outros times que também estão nessa disputa aí por vaga, né, na Champions, também na Europa League e, claro, pelo título desta temporada. A gente ouve agora, então, o boletim de Edson Guimarães. Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e com muita bola rolando, pressão em Bruno Lage, técnico do Benfica, e aposentadoria. Começando pelos resultados, a 27ª rodada foi concluída com 2 partidas na sexta-feira, dia 19, e foram 2 empates. Vitória de Guimarães, que segue sem vencer nesse retorno do futebol português, ficou no 1-1 com o Moreirense. E o Famalicão, invicto pós-paralisação, não saiu do 0 contra o Braga. No domingo, dia 21, enfim o Gil Vicente venceu. Fez seu dever de casa diante do Lanterna Aves e aplicou um 3-0. Já na segunda, importantíssima vitória do Portimonense por 3-2 frente ao Marítimo, que segue vivo na luta pela permanência na Primeira Liga. Nesta terça-feira, uma verdadeira enxurrada de gols e muitos problemas para o Benfica.
Primeiro, o Rio Ave venceu mais uma, dessa vez diante do Vitória de Setúbal, por 2-1 e segue sonhando com uma vaga na Liga Europa. O Porto não tomou conhecimento do Boa Vista e aplicou um sonoro 4-0, com Alex Telles voltando a marcar, além de 2 gols do atacante Marega. Em contrapartida, o Benfica recebeu o Santa Clara e foi derrotado por 4-3 de virada. Os açorianos abriram o placar, as zagas empataram, o Santa Clara voltou a marcar e aí o brasileiro Carlos Vinícius entrou na partida e marcou 2 vezes, virando o marcador para os donos da casa. Entretanto, sofreu o empate novamente e a virada dos visitantes aconteceu aos 95 minutos. Com isso, o Porto abriu vantagem na liderança da Liga NOS. E o Bruno Lage... Bruno Lage... Aquela pisadinha nos calos dos jornalistas não deu muita sorte ao comandante benfiquista. Além disso, Lage deu algumas declarações após a derrota para o Santa Clara e os jornalistas não gostaram nada. Inclusive, o sindicato dos jornalistas emitiu um comunicado e nos próximos dias deveremos ver Bruno Lage no mínimo pedindo desculpas aos nossos colegas portugueses. Continuando com os resultados da 28ª rodada, o Paços de Ferreira visitou o Tondela e voltou com 3 pontos na bagagem após um 3-1 no placar. Fechando o dia, o nosso querido Famalicão empatou em 1-1 com o Moreirense. Dessa forma deu ali mais um pequeno passo na tão sonhada vaga para a Liga Europa 2020-2021. Na quinta-feira, o derby do Minho entre Braga e Vitória de Guimarães deve mostrar se ainda veremos os conquistadores brigando por vaga na Liga Europa ou não. Na sexta, o Belenenses recebe o Sporting e o Leão foi pego de surpresa na manhã desta quarta-feira. Isso porque Mathieu, zagueiro da equipe, anunciou através de sua conta no Facebook que está pendurando as chuteiras. O defensor de 36 anos sofreu uma grave lesão no joelho durante um treino pelo Sporting e preferiu antecipar sua aposentadoria. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Edson Guimarães falando sobre o futebol português. Mathieu encerrando a carreira por conta desse problema no joelho. Tem técnico aí falando bobagem. Ícaro Dias. Muito triste, né, Gabriel, essa lesão do Mathieu. Mathieu se aposentando, né, do futebol. Ele que chegou a jogar umas 3, 4 temporadas do Barcelona. Não era um excepcional zagueiro, mas conseguia ali ajudar o sistema defensivo da equipe da Catalunha. Depois rodou até cair no Sporting. Agora essa lesão de joelho com 36 anos. Bem complicado, mas vamos falar sobre as coisas boas, né? Nosso Famalicão segurando o Braga. Vamos, Famalicão, rumo à Liga Europa. Mas tirando o lado torcedor da coisa, né? O Porto jogando muito bem, se mantendo na liderança. É um time que vai dar muito trabalho. E que lambança, né? Essa aí do Benfica perder aos 95, né? De segundo tempo, tomando uma virada assim acachapante contra o Santa Clara, perdendo por 4-3. E o Bruno Lage tá dando aquela balançada. Pelo que a gente brinca todo o programa. Falou mal de Jesus, a coisa não é muito boa, não. E é bom o Flamengo abrir o olho, que se rolar aquele DDD mais 3-5-1, não atendam, viu? Que pode ser o Benfica querendo levar o seu treinador lá para a pátria mãe. É verdade, tem que tomar cuidado. Então fica de olho aí, que em breve é capaz de termos notícias aí sobre o Benfica, né? Quem sabe aí uma mudança depois de toda essa pressão aí, pressão de jornalista, pressão de torcida, a coisa tá feia pro nosso querido Lage. Enfim, a gente muda de assunto mais uma vez aqui na Poliesportiva. Vamos agora com Márcio Reis. Vamos agora falar sobre o futebol francês nesse momento e a gente aproveita então para dar uma passada para saber o que aconteceu de melhor nesta última semana. Bonjour, mes amis. Semaine tendue en France. Só para dar uma reforçada no que foi dito no programa passado, o PSG exerceu a opção de compra do argentino Mauro Icardi por 55 milhões de euros. E as finais da Copa da França e da Copa da Liga irão ocorrer em 24 e 31 de julho, ambas no Stade de France. Notas prestadas, vamos falar do lateral direito do PSG, Thomas Meunier, de 28 anos, que segundo o jornal alemão Bild, assinou um pré-contrato com o Borussia Dortmund por 4 temporadas e de graça. O belga, que tem seu contrato encerrado em 30 de junho, não chegou a um acordo de renovação e acabou fechando com o clube alemão. Com a camisa do clube parisiense, o jogador atuou em 128 partidas, marcou 20 gols e deu 22 assistências, conquistando 13 Ligue 1, 2 Copas da Liga e 1 Copa da França. E esse número elevado de jogadores deixando a equipe do Parque dos Príncipes
além da situação financeira delicada, está fazendo o PSG pensar sobre Kurzawa, que está na lista de dispensa do time e passou a ser opção, podendo ter seu contrato renovado por mais uma temporada. O Marseille também está se movimentando no mercado, mas por enquanto seu maior reforço foi a permanência do ídolo congolês naturalizado francês Steve Mandanda, de 35 anos. O goleiro é o jogador que mais atuou com a camisa do clube. Além dele, o meio-atacante francês Dimitri Payet, de 33 anos, e o meio-campista francês Florian Thauvin, de 27 anos. E os clubes da Ligue 1 estão realizando seus testes para poderem retornar aos treinos. O PSG anunciou 4 casos de contaminação, sendo 3 jogadores e um funcionário, porém, foi informado que nenhum deles é mais contagioso. No Saint-Étienne, tiveram 6 pessoas, 3 jogadores e 3 funcionários testando positivo, mas todos estão bem e sendo tratados. E Montpellier, que teve uma situação bem complicada em abril, quando o meia francês Junior Sambia, de 23 anos, chegou a ser hospitalizado em caso grave, ficando em coma por 72 horas, hoje está numa situação bem controlada. Agora, a notícia que pegou todos de surpresa: o ex-jogador brasileiro do Lyon, Michel Bastos, foi indiciado por fraude fiscal e lavagem de dinheiro após a venda de sua casa a um suposto traficante de drogas. A justiça acaba de concluir sua investigação e um julgamento poderá ser realizado em breve. Para encerrar, nesta quarta-feira, dia 24, saiu a notícia de que o processo judicial de sextape de Valbuena, em que Benzema está sob investigação, está encerrado. Com isso, Benzema poderia retornar à seleção francesa. Será que os Blues ganham esse reforço? Gabriel e Ícaro, vocês acham que rola Benzema no Qatar em 2022? Vamos aguardar. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Será que seria o fim dessa novela toda, né, envolvendo Benzema, Valbuena? Coisa ficou bem complicada nessa época aí. Será que é a possível volta? Eu acredito que pode ser uma brecha, pelo menos para mais algumas convocações aí. Quem sabe uma Copa do Mundo pro Benzema? Gabriel, o Minier deixando os shakes na mão, né, ainda assinando com o Dortmund. Com isso acaba o Kurzawa ficando, né? Acredito que ele vai ter que. O PSG vai querer essa renovação o mais rápido possível, porque também é um jogador que já tem término de contrato. Outro gigante da França, que é o Olympique de Marseille, que também tem essa sondagem do mundo árabe, já renovando com o Payet, que é um dos principais jogadores da equipe francesa. E agora a gente pegando pelo presidente do Lyon, né, o Michel Balas, que estava falando sobre porque tinha que continuar o campeonato. Olha quantos jogadores estão envolvidos com problemas de Covid-19. E o pessoal querendo que volte o Covid-19, querendo que voltasse o futebol na França. O pessoal tá de brincadeira. E querendo que volte o Covid-19 dessa forma também, né? Exatamente. O pessoal tá de brincadeira comigo. E da mesma maneira que o Márcio tá de brincadeira comigo sobre a volta do Benzema. Eu não acredito que o Benzema volte. É um grande centroavante. É o número 5 na história do Real Madrid em gols, né? Só perde pro Cristiano, pro Raul, ultrapassou recentemente o Puskás. Mas o Deschamps já conhece ele. Não acredito que ele teria aceitação dos jogadores por todo aquele problema que aconteceu com o Valbuena. Então acho bem difícil a situação do Karim Benzema voltar a ser o camisa 9 da seleção da França. Ou camisa 10, né? Mas tudo pode acontecer no mundo do futebol, depende de uma boa conversa e do grupo de jogadores aceitarem esse grande jogador argelino que é o Karim Benzema. Perfeito. E vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Vamos agora falar sobre o futebol turco. Renan Silva está por aqui mais uma vez no nosso podcast para falar sobre tudo que de melhor aconteceu nessas últimas rodadas. Agora já voltamos com a bola rolando também no Campeonato Turco. Você ouve agora Renan Silva aqui no Futebol na Veia. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League
que teve sua 28ª rodada no último final de semana, ainda de portões fechados devido ao Covid-19. No sábado, o Besiktas visitou o Denizlispor e aplicou uma sonora goleada por 5-1. O Águia Negra chegou aos 47 pontos na 5ª posição. No domingo, o Fenerbahçe, de ressaca por conta da eliminação na semifinal da Copa da Turquia, voltou a decepcionar e foi derrotado por 2-0 para o Kasimpasa de Ricardo Quaresma. No mercado da bola, de forma bizarra, o Canário Amarelo pede ajuda da torcida para contratar o alemão Ozil, do Arsenal, com o envio de mensagens avaliadas em 3 euros para totalizar os 3 milhões. No melhor confronto da rodada, o Galatasaray tropeçou no Gaziantep em pleno estádio Turk Telecom, empatando em 3-3 com direito a gol do artilheiro Falcão Garcia. O destaque da partida foi a homenagem prestada ao norte-americano Kobe Bryant, o eterno Black Mamba, mito da NBA e do Lakers, morto em um acidente de helicóptero no final de janeiro. Uma das cartolinas presentes nas cadeiras do estádio foi com a foto do astro vestindo a camisa do Leão de Istambul, fato que aconteceu em 2011 durante uma visita a um treino. Na ocasião, o eterno Cestinha ganhou uma camiseta autografada pelos jogadores e até arriscou cobranças de pênaltis. Kobe Bryant conquistou 5 títulos da NBA com o Lakers, sendo MVP em 2008 e 2 medalhas de ouro em Pequim e Londres. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Pronto, dadas as informações do Campeonato Turco, essa homenagem pro Kobe Bryant, né, pro pessoal do Galatasaray, mostrando essa gratidão aí por ele, né, ter vestido a camisa, ter feito, né, parte também, né, ter se mostrado um apoiador do Galatasaray, cara. Que recentemente também, né, Gabriel, foi aquela data mundial do Dia dos Pais, né, o Kobe, que em 2010 era para ter jogado o Mundial de Basquete na Turquia, tinha banners, posters por toda Istambul, Ankara, querendo que o Kobe fosse, mas o Kobe tinha acabado aquela decisão contra o Boston Celtics, conquistando o seu 5º título, bem lembrado pelo Renan Silva, então ele não foi para aquele Mundial, mas ele tem um carinho muito grande pelo povo turco, que também é um povo apaixonado pelo esporte da bola laranja. Pegando o campeonato, o Galatasaray, que depois da lesão do Muslera, o time caiu, né? Caiu muito, não tem aquela confiança. Tafarel não conseguindo trabalhar com o goleiro reserva para deixar ele no mesmo nível do arqueiro titular da seleção uruguaia. O Besiktas, depois de sofrer na primeira rodada após paralisação do campeonato turco, aplica com uma sonora goleada, né? Já tentando ali brigar por uma vaga na Liga Europa. E agora o Fenerbahçe, né, rapaz, fazendo vaquinha, né, como a gente chama aqui no Brasil, para contratar o Ozil. Isso me lembra quando o Corinthians fez a mesma ação para tirar o Christian do próprio Fenerbahçe em 2012. Ou seja, o mundo dá voltas, meu caro Gabriel Max. É verdade, o mundo dá voltas e mais voltas vamos dando ao mundo no nosso avião da Poliesportiva. Mudando de assunto agora, falado sobre o Campeonato Turco, vamos falar sobre o futebol inglês, né? Rodadas acontecendo, tem time aí que a gente pode até dar uma atualizada aí que tá rolando, né? Então vamos aproveitar e vamos conversar com Alan Martins sobre essa última semana do Campeonato Inglês. Fala galera ligada no Futebol na Veia e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, a bola não para de rolar. Com partidas praticamente todos os dias da semana, trago neste boletim o resumo da 30ª e 31ª rodada, que inclusive ainda terão partidas a serem disputadas até o final desta semana. Na última sexta-feira, 19, tivemos 2 partidas.
o Southampton venceu o Norwich por 3-0 fora de casa, enquanto o Manchester United arrancou um empate diante do Tottenham fora de casa por 1-1. Já no sábado 20, mais 4 partidas deram sequência à 30ª rodada da Premier League. Watford e Leicester ficaram no 1-1. O Brighton venceu o Arsenal por 2-1 de virada. Já os visitantes, Wolverhampton e Crystal Palace, venceram por 2-0, diante de West Ham e Bournemouth, respectivamente. No domingo, o clássico da terra dos Beatles ficou no 0-0. Quem nada decepcionou foi o Chelsea, que venceu o Aston Villa fora de casa por 2-1. Resultado super importante aos Blues, para assegurar a 4ª posição na tabela. O placar, inclusive, foi conquistado após estar perdendo a partida. Jogando em casa, o Newcastle não deu chances para o Sheffield e fez 3-0. Por fim, encerrando a 30ª rodada, o City recebeu o Burnley e fez um verdadeiro treino de luxo. No final, o placar ficou em 5-0. Na sequência, já falo da 31ª rodada, que teve o seu início nesta terça-feira 23. O Tottenham venceu o West Ham por 2-0, enquanto Leicester e Brighton fizeram um jogo xoxo, que não saiu do zero. Nesta quarta-feira 24, 5 partidas rechearam o calendário. Newcastle e Aston Villa ficaram empatados em 1-1. O Wolverhampton segue demonstrando força e continua na caça a uma vaga nas competições europeias. Os Lobos venceram o Bournemouth por 1-0. Já o United confirmou seu favoritismo diante do Sheffield e com um hat-trick de Anthony Martial fez 3-0 jogando em Old Trafford. Enquanto o Everton venceu o Norwich por 1-0 fora de casa. Por fim, o quase campeão Liverpool meteu 4-0 no Crystal Palace jogando em casa. Para finalizar a 31ª rodada, ainda teremos mais 3 partidas nesta quinta-feira. O Southampton recebe o Arsenal, já o Watford visita o Burnley. E na partida mais esperada da rodada, o Chelsea encara o Manchester City. O duelo é de grande importância para o campeonato. Isso porque o Chelsea segue na luta para manter a 4ª posição, que é constantemente ameaçada por aqueles que vêm logo abaixo. Sendo assim, uma vitória ou até mesmo um empate nessa partida também significará o título dos Reds. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Meus amigos, e temos atualização. Temos um campeão, os Reds estão declarados como campeões da Premier League de mais uma temporada, essa temporada 19-20. Podemos cravar porque o Chelsea venceu o time do Manchester City por 2-1, com direito à falha do Ederson, da zaga do time do Manchester City e tudo mais. Nas outras partidas desta quinta-feira, o Burnley venceu por 1-0 o Watford e o Southampton perdeu para o Arsenal de 2-0. Ícaro Dias atualizado, inclusive com campeão, e a galera comemorou o gol do William, viu? Gabriel Max, pintou o campeão de vermelho na Inglaterra, primeira vez que o Liverpool conquista a Premier League, né? A primeira vez que o Liverpool conquista o campeonato inglês, mas com esse nome é a primeira vez na história, com o gol do William, que pode estar indo para a equipe do Liverpool na próxima temporada, por coincidência do destino, né? Ele que foi o autor do gol que deu o título aí pro Liverpool, né? Agora o Klopp pode ficar tranquilo, já encomendar aquele caminhão de cerveja e correr pro abraço. Aproveitando também o nosso Newcastle, né, Gabriel? Mas tá jogando bem aí, venceu o primeiro jogo, depois empatou o segundo. Vamos torcer pro Newcastle ter uma boa colocação, mas tirando a brincadeira sobre o Newcastle aí, a parte do campeonato muito equilibrado, né? O Chelsea com essa vitória já se distancia um pouco do Manchester United e também do Wolverhampton, né? Que também são outras duas equipes que brigam por vagas na Champions League. E na parte de baixo da tabela, Gabriel, tá mais emocionante ainda, porque temos 4 equipes brigando por 2 vagas aí para ficar na próxima edição da Premier League, já que o Norwich não tem mais chances, na minha opinião, tirar 6 pontos na Premier League, que é um torneio tão complicado, difícil, equilibrado. Acho que o Canarinho vai parar de cantar na Inglaterra. É bem provável, é bem provável. E a gente... Bom, ainda dá tempo. Vou fazer o seguinte, vamos passar por mais um campeonato aqui, antes da gente ir para o nosso segundo intervalo.
Vamos agora falar sobre campeonato italiano. Kaique Ribeiro tá por aqui e a gente vai dar uma passada por lá para saber o que tá pegando, como foi essa última semana, agora no Futebol na Veia. Fala ragazzi e ragazzi, tudo bene? A Série A Team finalmente voltou. Isso mesmo, após mais de 3 meses de paralisação, o campeonato italiano voltou com tudo no último sábado, com jogos atrasados da 25ª rodada. Coube a Torino e Parma fazerem a reabertura. Porém, 1-1 dentro de campo ficou em segundo plano, e quem roubou a cena foi a galera das redes sociais do Torino, com postagem na luta contra o racismo, mas mostrando Niccolò, autor do gol, negro, ajoelhado sobre Belotti, que é branco, um pouco precipitado. Que papelada! Seguindo a rodada, o Verona contou com 2 gols de Di Carmine para bater o Cagliari por 2-1. No domingo, a dupla Lukaku brilhou e a Inter venceu a Sampdoria por 2-1. E a Atalanta voltou da maneira que parou, voando. O time de Bergamo goleou o Sassuolo por 4-1. Na segunda-feira, a 27ª rodada começou, com a goleada do Milan sobre o Lecce por 4-1. Quem diria, hein? A Fiorentina tropeçou em casa e apenas empatou com o Lanterna Breccia por 1-1. CR7 voltou a marcar e Dybala completou a vitória da Juventus fora de casa por 2-0 sobre o Bolonha, para se consolidar na liderança da Série A. Seguindo a rodada, o Cagliari venceu a Spal por 1-0. Cornelius comandou a goleada do Parma sobre o Genoa por 4-1 e após 9 jogos, o Torino voltou a vencer, batendo a Udinese por 1-0. E em confronto direto por vaga em competições europeias, o campeão da Copa Itália, Napoli, enfrentou o Verona fora de casa. E com gols de Milik e Lozano, o time de Gennaro Gattuso venceu por 2-0. Enfim, a rodada foi finalizada na quarta-feira, e com muita emoção. A Internazionale sofreu um empate no fim, e o duelo contra o Sassuolo em casa terminou 3-3. O Nero Verde conseguiu empatar fora de casa com as 2 equipes de Milão na temporada. E a Roma, de virada, com 2 gols do artilheiro Dzeko, venceu a Sampdoria por 2-1. E Atalanta e Lazio fizeram o melhor jogo da rodada, como esperado. O time da capital abriu 2-0 em 15 minutos, mas a equipe de Gianpiero Gasperini conseguiu uma heróica virada e venceu por 3-2. É a primeira derrota da Lazio na Série A desde setembro. A Série A tem a Juventus líder com 66 pontos, seguida da Lazio com 62. A Internazionale tem 58 pontos em terceiro, e em quarto a Atalanta com 51 pontos. Roma em quinto com 48 e Napoli em sexto com 42, fecham o G6. Brigando contra o rebaixamento, o Lecce tem 25 pontos em 18º, e Spal em 19º com 18 pontos, e Breccia na lanterna com 17, estão praticamente rebaixados. Eu sou o Kaique Ribeiro, e essas foram as informações do futebol italiano, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! Arrivederci! Vamos dar uma passada. O Ícaro Dias, não dava pra esperar outra coisa, né, desse clássico entre Atalanta Calcio, meu amor, e Lazio, né? Pode falar, Gabriel. Não, só tô falando sobre essa partida entre Atalanta e Lazio, né? A gente não dava pra esperar outra coisa mesmo, né? Tinha que ser um grande jogo. Não dá. Melhor time da Itália disparado é a Atalanta. O que a Atalanta tá jogando é fora do normal. É um futebol mais bonito que o da Juventus. E ainda bem que essa quebra aí não atrapalhou, né, o desempenho, né? Não, muito pelo contrário. A Atalanta é uma das equipes que pode vir forte pra Champions League, viu? É uma equipe muito boa consistentemente na defesa e tem um ataque muito rápido, muito versátil. Então, fiquem de olho da Atalanta. Faz tempo que eu tô cantando essa bola da Atalanta, então fiquem de olho na equipe de Bergamo. Sobre a Inter e a Lazio. A Lazio derrapou na hora que não podia, cara, no momento que a Juventus estava muito estável. E a Inter, dos 3, é o time mais instável ali na parte de cima. Sempre quando é para chegar, dá aquela patinada. A Juventus se equilibrando. O Milan, graças a Deus, goleando, né? Isso é algo raro, né? Igual o Cometa Haider passando na Terra durante 76 anos. É algo muito difícil na última década. Só que agora a gente tem que tocar no ponto chato, Gabriel. Que palhaçada é essa do marketing do Torino? Eu queria que alguém me explicasse como você coloca um jogador negro ajoelhado na frente de um jogador branco. Isso é inadmissível. A gente briga todos os programas, desde quando o Kaique tá tocando o boletim do Campeonato Italiano, sempre tem uma coisa de racismo. A gente já viu o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, já viu outras coisas, mas esse marketing, os marketings da Série A Team sobre o racismo é algo ridículo. E não é aquele ridículo legal do Everaldo Marques, você que tá ouvindo a gente. É ridículo na maneira pejorativa, na maneira negativa, porque não tem como.
É verdade. A gente acaba ficando muito triste com esse tipo de situação, né? Mais uma vez, mais um tiro no pé, né? Infelizmente. E a gente vai fazer mais uma pausa, então, nesse nosso podcast. A gente volta já com o nosso terceiro e último bloco. Inclusive, temos entrevista hoje. Já vocês vão saber do que se trata. A gente decidiu deixar o melhor por final. Aguardem. A gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Pronto, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E a gente de bate pronto já vai falar sobre o futebol espanhol. Temos Laurenberger mais uma vez com as notícias do que está acontecendo. Tem gente nova na liderança aí do campeonato espanhol. A La Liga agora tem um novo líder e a gente vai ouvir esse boletim, esse resumo de tudo que está acontecendo. Tem gente que fez aniversário, que vai ser mencionado, já falamos aqui um pouquinho, mas a gente vai ter reiterado mais uma vez quem são essas feras aí que estão completando aniversário. Vamos lá com Laurenberger e o boletim do futebol espanhol. Mira Fábregas para Iniesta, chuta! Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo. Eu voltei, é hora de falarmos sobre o melhor campeonato espanhol, que aconteceu aí a sua 30ª e 31ª rodada e temos nova liderança, exatamente. E aí, começando a 30ª rodada, na última sexta-feira, quem entrou em campo foi o Granada, que perdeu em casa para o Villarreal por 1-0. E é o maior que o Leganés acabaram ficando no 1-1. O Sevilha e Barcelona que acabaram ficando no 0. Continuando, no sábado, o Espanyol perdeu em casa por 3-1 para o Levante. O Athletic Bilbao venceu o Betis por 1-0. O Getafe, que ainda não recuperou a sua boa campanha depois da paralisação, ficou no 1-1 com o Eibar. O Atlético de Madrid encarou o Real Valladolid e venceu por 1-0. E a goleada da rodada ficou por conta do Celta, que venceu o Alavés por 6-0. O Valência encarou o Osasuna e venceu por 2-0. E parece que ali a sorte do Barcelona não estava muito boa, porque o Real Sociedad recebeu o Real Madrid, que marcou 2 gols com Sérgio Ramos e Benzema e venceu por 2-1 Real Sociedad, que marcou ali com Merino. Com isso, então, o time assumiu a ponta da tabela, mas ficou empatado em 68 pontos com o Barcelona. Já na 31ª rodada, que aconteceu a partir de segunda, o Villarreal e o Sevilha ficaram no 2-2, o Leganés ficou no 0 com o Granada, o Valladolid e o Getafe ficaram no 1-1, o Levante perdeu para o Atlético de Madrid, que venceu por 1-0, o Atlético vem surpreendendo aí, alcançou o 3º lugar na tabela de classificação, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao, aquele que era muito criticado, o Ivan Rakitic, marcou o gol e deu a vitória. Na sequência, o Real Sociedad perdeu para o Celta de Vigo por 1-0. O Osasuna venceu o Alavés por 1-0 e o Real Madrid venceu o Mallorca por 2-0 e ele faz o jogo dele. Vinícius Júnior marcou o primeiro gol e Sérgio Ramos aumentou ali o placar, dando a vitória então e a permanência na liderança para os merengues. Vale lembrar que na quinta-feira, Eibar e Valladolid e Betis e Espanyol se enfrentam. E aí parece que Vinícius Júnior tá dando crédito super para sua boa atuação e o crédito vai para Zidane, que completou aniversário na última segunda-feira. E falando em aniversário, nosso ETzinho favorito completou mais um aniversário, ele que vem surpreendendo todos, 33 anos. E parece que Arthur vai mesmo sair. A Juventus acertou o pagamento de 80 milhões de euros ao Barcelona pelo jogador brasileiro. E quem não gostou muito foi Quique Setién, o técnico do Barça, que falou que não pode controlar a situação, né? Então parece que teremos a despedida de Arthur para a Itália. E era isso por hoje, chiquitos. Eu sou Laurenberger para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos!
Ícaro Dias, o futebol muito movimentado lá na Espanha. Tem gente feliz, dormindo tranquilo, que é o pessoal merengue. Já do lado catalão da coisa, as coisas estão começando a ficar cada vez mais complicadas, perdendo jogador, Arthur indo para a Itália. O que dizer sobre o que tá pegando por lá? Meu caro Gabriel Max, o Campeonato Espanhol, o melhor campeonato do mundo, segundo a Laurenberger, tá muito emocionante, porque você vê o Barcelona tropeçando, o Real assumindo a liderança, a diferença é por critério de desempate, os dois estão com o mesmo número de pontos. Tava igual o Português algumas semanas, que a gente ficava falando, quem errar o mínimo possível será o campeão. Então tá nessa mesma pegada do Campeonato Espanhol. E também tem essa briga também pela vaga de Liga Europa. Tem do quinto ao nono colocado, a diferença são 3 pontos. Então tem uma briga muito intensa ali com Getafe, Valência, outras equipes da Espanha que brigam por essa vaga aí para a Liga Europa. E também na parte de baixo também tem outra briga para sair da zona de rebaixamento. A diferença do 20º por 16º são apenas 6 pontos. E o espanhol vem numa crescente, né? Lembrando que o espanhol estava disputando a Liga Europa, vinha fazendo uma boa campanha, acabou sendo eliminado na fase de 16 avos de final, e agora vem com todo o foco para tentar sair da zona da Liga Europa do Campeonato Espanhol. Enfim, a La Liga promete fortíssimas emoções nessas últimas rodadas aí. Tá tudo aberto, ninguém sabe quem vai ser campeão, quem vai para a Liga Europa e principalmente quem vai disputar a La Liga 2. Perfeito. Então, falado sobre o futebol espanhol, bom, peraí, a gente precisa ainda, tem assunto para conversar ainda falando sobre futebol espanhol, porque a gente vai falar de um brasileiro que será homenageado nesse momento, né? O Eric Filardi preparou uma homenagem muito legal para Evaristo de Macedo, que completou mais um ano de idade. Neste último dia 22 de junho, né, de 2020, ele completou agora 87 anos de idade, nosso querido Evaristo de Macedo Filho, ele que fez história, um cara que conseguiu fazer história tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, é para pouquíssimos, viu? E é adorado pelas duas torcidas. Então, vamos dar as devidas homenagens então com Eric Filardi, e a partir de agora você pode ouvir aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Um dos maiores jogadores brasileiros da história, um gênio que poderia jogar onde quisesse. Fez fama, respeito e glória e ficará para sempre na memória de quem hoje idolatra Lionel Messi. Oriundo do Madureira, veio no Flamengo sua ascensão. Evaristo de Macedo foi do Rio para a Catalunha, deu adeus à sua nação. Foi rei em Barcelona, onde fez fama mundial, conquistou inúmeros títulos, mas foi boicotado na seleção nacional. Ajudou o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo de 58, chegando a marcar 5 gols em uma mesma partida, recorde nunca alcançado. Mas o Barça não deixou ser convocado, pois a Espanha não havia se qualificado e o campeonato não seria paralisado. Eis que então veio a primeira decepção. A convocação discorre pelas mãos e Evaristo tem que ver pela televisão ao trunfo da seleção. Assistiu admirado aquele time consagrado ser coroado o melhor do mundo, além de ser campeão. Mas faltou de Macedo no ataque, era o sonho de Feola. Seria o Dream Team, só cracassos de bola. Houve a tristeza por não fazer parte do time, mas a vida seguiu. Continuou na Espanha e se tornou rei, mesmo longe do Brasil. Insubstituível no Barça, galáctico no Real. Lenda da La Liga com 4 campeonatos espanhóis e 2 Copas do Rei. Brasileiro por lá não tinha igual. Técnica apurada, velocidade, faro de gol, força de vontade, ambidestria. Cabeceava de forma magistral. Era fenomenal. Jogou ao lado de Puskás, Gento e de Stéfano. Para se ter uma ideia do tamanho de sua importância, era vital. 105 gols oficiais pelo time catalão, 178 no geral e 8 anos de Espanha. Foi tempo suficiente para entrar para a história eternamente. Por fim, encerrou a carreira de jogador e se tornou treinador. Além de mito com a bola nos pés, teve êxito também com a prancheta.
13 campeonatos estaduais, uma Copa do Brasil com o Grêmio e um Brasileirão com o Bahia. Gênio demais. Quanta maestria. Tá aí, essa foi a homenagem para nosso querido, uma lenda do futebol, né? A gente pode dizer, Evaristo de Macedo. Uma pena que na Copa do Mundo de 1958 não conseguiu brilhar, mas participou daquele elenco que classificou a seleção para essa disputa, né, na Suécia. E fica aqui então as nossas homenagens para ele. Rendemos todas as homenagens com essa trilhazinha de fundo aí, até para não deixar muito alto, senão pode dar, né, algum problema. A gente contou com o trio Iraquitã cantando, né, Touradas em Madrid. É só uma singela homenagem por esse aniversário dessa lenda do esporte. Ícaro Dias. Aliás, Gabriel, você falou sobre a Copa de 1958, que no próximo dia 29 completa mais um aniversário, né? A Copa que estará completando 62 anos, se não me falha a memória, do título mundial lá em 58 na Suécia. Então, no próximo dia 29 vai completar mais um ano, né? E a gente queria muito que o Evaristo estivesse naquele timaço na seleção de 58. O Evaristo também que teve um pequeno azar também na sua carreira, que ele jogou no Barcelona justamente na época que o Real Madrid estava voando e conquistou o seu pentacampeonato da Champions League, né? Então o Evaristo também não teve a oportunidade de erguer a orelhuda, mas o Evaristo conseguiu ser treinador do Barcelona, também conquistou lá pela Catalunha o título, né, da Copa do Rei, também da Supercopa da Espanha, né, nas temporadas de 82 e 83. Então é um cara que também, como o Mike citou, é muito bom, né, como jogador e principalmente como treinador, e uma das figuras mais engraçadas do futebol. Quem puder, às vezes, acompanhar no YouTube as entrevistas do Evaristo de Macedo, as histórias de Evaristo de Macedo são algo assim hilariante. Lembrando também que o Evaristo foi treinador da seleção brasileira em 1986, só que ele não acabou assumindo o cargo, né? Ele treinou por um pouco tempo e depois foi o Tele. Então o Evaristo poderia ter treinado a seleção naquele Mundial do México. Perfeito, perfeito. Então, feita a nossa homenagem para esse grande nome do futebol do mundo, que é Evaristo de Macedo. E chegou o momento da nossa entrevista. Hoje temos mais uma entrevista nessa nossa série, né, de jogadores pelo mundo. E a gente hoje vai aproveitar para conversar com um lateral esquerdo, sim, lateral esquerdo, que joga na Bundesliga. Vamos falar com Paulo Otávio, jogador do Wolfsburg, ele que também, né, nessa temporada do futebol alemão, acabou estando diversas vezes muito bem colocado ali nos quesitos de desarme, tem, né, ido muito bem por lá. E a gente vai aproveitar então para começar esse papo com ele. E a gente já começa com a primeira pergunta aqui, já agradecendo, né, a disponibilidade em nos atender. E a gente pergunta o seguinte, já logo de cara. Bom, Paulo Otávio, a lateral esquerda da seleção é uma posição que está servida pelo Marcelo, Alexandro, Felipe Luiz, Alex Telles, todos que tiveram altos e baixos na temporada. Sendo assim, você acredita que em breve você vai usar essa camisa da seleção brasileira de futebol? A seleção brasileira tá bem servida, né? A seleção brasileira é uma camisa de muito respeito e ao longo da história tivemos grandes laterais, grandes jogadores que serviram muito bem a nossa seleção e hoje ela também está muito bem representada. Não acredito, eu tenho certeza que todo jogador, todo menino que joga futebol sonha em defender a seleção do seu país um dia e eu não sou diferente, mas sou muito realista, sou muito pé no chão para essas coisas e sei que para chegar lá eu preciso fazer muita coisa ainda. É um sonho vivo dentro de mim, porém bem distante. Mas eu sei que se eu fizer muito bem o meu papel, independente de onde eu esteja, aqui na Alemanha ou em qualquer outro lugar, eu sei que de alguma maneira eu irei chamar a atenção deles e isso vai ser algo natural, vai ser algo que somente o tempo vai poder mostrar. Mas é um sonho sim dentro de mim,
é uma coisa que é um objetivo sim que eu tenho. Se acontecer, ficarei muito feliz, serei muito realizado. Se não acontecer também, tenho certeza que serei feliz da mesma maneira, pois farei de tudo possível para ter uma carreira brilhante, com ou sem a seleção brasileira. Perfeito, perfeito, Paulo. E bom, você passou pelas categorias de base de diversos clubes aqui no Brasil, chegou a também disputar partidas por times profissionais. Você passou pelo PSTC, Atlético Paranaense, Curitiba, Santo André, Paysandu, Tombense, e aí depois você desembarcou já pela Europa, né? Passando pelo LASK, Ingolstadt e por fim o Wolfsburg. E passando por todas essas suas fases aí da carreira, a gente chega nessa segunda pergunta. Você atuou na Série B, né, do Campeonato Brasileiro e também na Série B do Campeonato Alemão. Qual que você achou mais difícil nesse caminho aí? A Série B do Campeonato Brasileiro tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Apesar de muitos campos não ajudar no desempenho, nos jogos, a Série B tem muito jogador de qualidade. Muito jogador no Brasil de Série B, Série C, tem qualidade para jogar no futebol europeu tranquilamente. A única diferença, que é algo muito grande hoje, tem um abismo enorme aí, é a intensidade do jogo, né? Isso é a única diferença. A segunda divisão do Campeonato Alemão é muito, muito, muito mais intensa até que a primeira. Nós assistimos a primeira divisão, né? Agora jogando eu consigo vivenciar isso, mas antes assistindo eu pensava que tinha um ritmo muito forte, mas a gente vê que eles deixam jogar um pouco mais. Na segunda divisão não, na segunda divisão você tem a bola nos pés, você tem no máximo 2 segundos a 3 segundos para pensar, porque quando você recebe a bola já tem 2, 3 marcadores. Se tiver um só, pode ter certeza que vão ter mais 2 atrás desse cara te esperando passar. Então, a segunda divisão do Campeonato Alemão é muito forte também. Todos os jogos têm 30, 20 mil espectadores, os campos são extraordinários para jogar, então acho que isso faz ter uma qualidade um pouquinho elevada à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se falarmos em termos futebolísticos, a qualidade da Série B no Brasil é muito, muito grande. Agora, se a gente botar em peso intensidade e disputas, né? Se a gente colocar em peso intensidade, duelo, essas coisas, eu acho que aqui a Alemanha, a segunda divisão, está um pouco à frente. Perfeito, perfeito. E você começou a temporada como reserva, né? E aí aos poucos foi ganhando seu espaço. Como que isso foi acontecendo no decorrer da temporada com o time do Wolfsburg? Foi muito se falado isso quando aconteceu a minha contratação, pelo fato de estar vindo de uma equipe que tinha acabado de ser rebaixada para a terceira divisão do Campeonato Alemão, por não ser muito conhecido no cenário internacional, por ser um jogador que, por mais que eu fiz 30 jogos, não sei, no ano passado, e estava aqui na Alemanha há 2 anos, eu não fiz muitos jogos também na segunda divisão. O ano passado foi uma sessão mais sólida, a sessão anterior foi uma sessão mais com muitos altos e baixos, joguei muito pouco, foi um ano de adaptação. E também vim da segunda divisão da Áustria, então não tinha muito nome aqui na Alemanha, mas desempenhei um bom papel e o treinador me conhecia já, né, da Áustria, então isso foi um fator muito positivo para poder chegar aqui no Wolfsburg. E quando eu chego, eles dizem que eu vinha como backup, que eu vinha para ser uma segunda opção, e sendo realista, não tinha como competir nome para com nome, junto ao lateral da nossa equipe aqui também, o Russilhão, pela sessão que ele tinha feito ano passado, por tudo que foi falado, especulações e tudo mais. Mas eu sei da minha capacidade, sei do meu potencial, sei aonde eu posso chegar, sei o quão eu posso produzir para a equipe. Então eu fui trabalhando quietinho, tiveram lesões, teve a lesão, né, do Pubs também no começo da temporada, isso atrapalhou um pouco, retardou um pouco o processo, mas o meu objetivo sempre foi muito claro, que era chegar aqui e ser titular.
Independente de quem estava aqui, eu sempre tive isso muito claro na cabeça, que eu chegaria e faria o meu melhor. E se eu fizesse o meu melhor, eu sei que eu colheria muitos bons frutos. Consegui desempenhar um bom papel, consegui obter a confiança da equipe, do treinador, que já tinha também, mas pude mostrar que o meu nível é sim de Bundesliga, o meu nível é sim internacional, e não era um jogador só de segunda divisão. Isso foi meio que trabalho duro, diário, passando por cima das adversidades, de lesões, essas coisas, mas muito bem concentrado, muito focado. Acredito que foi daí que eu consegui criar o meu espaço na equipe e criar um pouco de respeito também na liga e ser visto não só como um jogador, uma aposta, mas sim como um jogador que tem potencial sim para tá alcançando voos maiores. É, isso aí, conseguindo conquistar esse espaço aí que tem sido bem aproveitado por ti, né? E agora eu vou passar a bola para o nosso comentarista Ícaro Dias fazer a próxima pergunta. Vai daí, Ícaro. Como foi você sair de um time da terceira divisão do Brasil, no caso o Tombense, e parar no futebol europeu? Como foi esse processo de adaptação? Se você teve alguma dificuldade no início, conta um pouquinho pra gente. Sair da Tombense para jogar na Áustria foi algo meio inusitado, né? A gente está falando de sair de um time da terceira divisão para você ir para um time da segunda divisão no campeonato austríaco, que não é muito popular no cenário mundial. Muitos me questionaram, perguntando por quê, falando que não era uma boa opção. Mas eu tinha muito claro o meu objetivo na cabeça. Meu objetivo era chegar no nível que eu tô hoje. Neste raio de tempo, né? Nesta idade. Tô com 25 anos para fazer 26 e eu tinha um objetivo muito claro, que era estar disputando o mais alto nível do futebol, no máximo com 25, 24 anos. E eu cheguei aqui com 24. Então eu consegui alcançar esse objetivo. Chegar na Áustria foi muito bom, porque eu devo muito à minha adaptação, eu devo muito a um brasileiro que me ajudou muito, que foi o Fabiano. O Fabiano foi um irmão mais velho, um pai, tudo para mim lá, porque ele e a Dani, a esposa dele, me acolheram de uma maneira muito positiva, me ajudaram demais, que eu estava sozinho, tinha 21 anos, não falava inglês, não falava alemão. Então ali eu tinha tudo para ser algo de bate e volta, né? Tinha tudo para as pessoas falar, foi, quebrou a cara e voltou pro Brasil. Mas o Fabiano me ajudou demais, ele já conhecia, já era totalmente adaptado, acho que 8 anos ou 7 anos de Áustria, se eu não estiver enganado, ele tinha na época. E tinha muita experiência também dentro do clube, era muito respeitado, então ele me acolheu de uma maneira com que os jogadores passaram a me respeitar, primeiramente por estar sempre com ele e depois dentro do campo. Então a adaptação foi muito fácil devido a ele. Talvez se não fosse a ajuda dele, da Dani, eu acho que teria sido tudo mais difícil. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque ali eu pude aprender e entender realmente, acho que foi o perfeito trampolim para poder chegar na Bundesliga. Talvez se eu saísse direto do Brasil para uma Bundesliga seria mais difícil do que eu ter passado por lá e ter conhecido o futebol europeu ali e depois conseguir toda a experiência para conseguir ir me calejando até chegar aqui. Perfeito. E a gente, para encerrar então essa nossa entrevista aqui no Futebol na Veia, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast, eu queria saber qual que é o seu ídolo no futebol e com qual jogador você acha que seu estilo de jogo se assemelha mais. Meu ídolo no futebol é o Ronaldinho Gaúcho. Acho que a minha geração tem o Ronaldinho como ídolo, como espelho, pela magia que ele tinha dentro dos gramados, pela alegria em jogar futebol. Ele inspirou muitas pessoas a jogarem futebol, inspirou muitas pessoas a vivenciar disso. Acho que muitas pessoas ligavam a televisão no final de semana só para ver ele jogar, pelo fato da alegria, sempre estar com um sorriso no rosto.
e nós podíamos ver que ele fazia realmente o que ele amava, né? Ele não estava ali de paraquedas, ele era um cara extraordinário, fora do comum. Ele é o meu ídolo, sem dúvida alguma. Na minha posição, eu vi o Roberto Carlos jogar, mas ainda era muito criança, então eu não tenho uma memória muito clara. O que eu vou lembrar dele mais assim é recente, é o Corinthians. Muito bem também. Mas eu posso dizer que o Marcelo, na minha posição, o Marcelo para mim, ele é o meu espelho. Todo brasileiro, acredito, lateral esquerdo, tem o Marcelo como ídolo na posição. E um jogador que eu me vejo no meu estilo, se encaixa no meu estilo de jogo, eu diria que é um pouco mais difícil. Eu sou muito agressivo para atacar. Eu queria ter a qualidade que o Marcelo tem na hora do último passe, na hora da tomada de decisão. Acredito que eu preciso melhorar um pouquinho disso, mas eu não diria que eu sou o Marcelo, mas eu tenho um perfil muito agressivo no ataque. E para defender eu aprendi bastante aqui na Alemanha. Então, para defender, eu diria que é um pouco o Alexandro também, pela agressividade na marcação. Agora, um jogador que eu me encaixo bem assim, eu não sei dizer. Realmente não sei dizer. Meu perfil é esse, é atacar muita agressividade no ataque. Quando descer com muita qualidade. Quando ir para o ataque, muita qualidade. E para procurar marcar sempre é muito agressivo também. Tenho que melhorar muitas coisas, mas não sei dizer qual jogador eu me encaixo realmente. Boa. E assim a gente vai encerrando, né, essa entrevista com o Paulo Otávio. Agradeço mais uma vez pela participação. Ícaro Dias, a gente vai quase chegando ao final desse nosso podcast, mas também nosso agradecimento, né? Agradecimento ao Guilherme Ribeiro, ao Eric Filardi, que proporcionaram essa entrevista, né? Que abriram esse espaço e conseguiram fazer esse trabalho de produção. Show de bola! E aproveitar agora para passar a bola para você. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao nosso Poliouvinte por mais uma edição do nosso querido podcast do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Esperamos na semana que vem ter mais com melhores notícias do mundo do esporte, principalmente do futebol, né, que a gente mais fala aqui no nosso podcast. E até a próxima. Eu quero lembrando que agora o programa Poli Mil Grau, que é o programa que eu faço, vai ter novo dia e horário. A gente vai subir ele nas plataformas de podcast todas as terças-feiras, viu? Só para estar passando esse horário pro pessoal. Ficou meio sumido, ficou uma semana sem fazer. Agora a gente vai voltar aí a partir da próxima terça-feira. Já vai ter o podcast do Poli Mil Grau. Perfeito. Então temos novo dia então para o Poli Mil Grau. Agora a partir de terça-feira você pode encontrar dentro das nossas plataformas de podcast. Obrigado, Ícaro, valeu, até a próxima. E eu vou encerrando também aqui, nesse momento, agradecendo a todos vocês por acompanharem o nosso programa, como sempre. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, aproveite, vai lá, @Rádio Poliesportiva no Instagram, no Facebook é só você colocar Rádio Poliesportiva no campo, né, de busca, e no nosso Twitter, @RPoliesportiva. Já pelo Futebol na Veia, @futebolnaveia.br, no Facebook também, só digita lá Futebol na Veia, você vai encontrar facinho, e no nosso Twitter, @FNVBR, beleza? E não deixe de acompanhar as nossas lives, os nossos conteúdos, a gente tem muita coisa legal. Atingimos uma marca especial também no Instagram do Futebol na Veia, já ultrapassamos os 10 mil seguidores, né? Já estamos acho que com 11 por aí, mais ou menos aí. Então uma marca bem legal que foi batida. Nós da Poliesportiva também, felizmente, estamos em alto crescimento. Tem sido uma ótima oportunidade, principalmente essas lives que o Ícaro começou lá, né, com o pessoal. E a gente, aos poucos, está fazendo praticamente todo dia, ainda mais por conta dessa pandemia, né? A gente está aproveitando esse tempo que presencialmente está mais difícil para poder fazer essas entrevistas, esses bate-papos aí que tem sido bem legais. Recentemente
fiz uma entrevista com o Demetrios, você pode ir lá no nosso IGTV, né? O Demetrios, que é técnico do Bauru Basquete, ainda tá nessa indefinição, não sabe se na próxima temporada será ele ainda, mas, né, a gente aguarda aí pelas definições. E do futebol, diversas personalidades do futebol, sejam jornalistas, jogadores, ex-jogadores, né? Bruno Formiga falou com a gente, Vitor Sérgio Rodrigues, então tem muito conteúdo legal, você também pode acompanhar no IGTV do Futebol na Veia, futebolnaveia.br, né, @futebolnaveia.br, e da Rádio Poliesportiva, @Rádio Poliesportiva, beleza? Eu sou Gabriel Max, apresentei mais uma vez este podcast para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, fui! Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.